Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem no LinkedIn me perguntando sobre o que é e o que ela pode fazer para se diferenciar em um mercado com tantas pessoas tentando virar gerentes de produto, product managers, né? Como ela consegue é, ter uma atuação, conseguir se diferenciar para conseguir crescer na carreira, conseguir as melhores vagas e oportunidades. E aí eu fiquei pensando sobre isso e eu respondi assim para ela, olha, eu acho que realmente hoje só o arroz com feijão não vale mais a pena. A gente tem que pensar em ser um product manager fora da curva, né? E para conseguir ser um product manager fora da curva, uma coisa que eu acho que é essencial é ter bem consistente os principais fundamentos, né? E entender como que você vai atuar e o que você vai ter que focar no dia a dia e defender. E isso é difícil, né? Ela pegou e perguntou, mas Diogo, e o que eu deveria focar, né? De tantas coisas que a gente tem em produto, né? Eu fico um pouco confusa, né? Eu tenho quando a gente lê, né, faz um curso do Scrum, você tem todas aquelas priorizações, toda aquela questão da sprint, toda aquela questão de você controlar a sprint, as reuniões, várias reuniões e frameworks para seguir. E muita gente acaba até, quando eu vi isso, eu até falei, putz, tem tanta gente que se perde, né, nessas definições e começa a achar que gerente de produto só fica cuidando da sprint, ou então fica escrevendo história de usuário. E não é só isso, né? Então, para isso, eu estruturei aqui uma resposta, né? Eu respondi ela e eu achei que a resposta ficou bem legal e eu agora dei uma explorada um pouco mais assim nessa resposta e estou trazendo aqui para vocês em vídeo, que pode ser útil, pode ajudar você que está com essas dúvidas, beleza? Já deixa o like se você gostar desse tipo de conteúdo e dúvidas, comente também para eu poder responder. Tá, e acho que o primeiro passo para a gente poder falar sobre como ser um Product Manager fora da curva é entender muito claramente o que é um produto, né? Então, o produto ele tem um diagrama bem famoso, mas independente de qualquer diagrama que você veja, existem várias imagens, né? Eu até ensino usando alguns esquemas visuais no meu curso aqui, né, no meu método de treinamento da PRD Academy, link na descrição, mas o produto ele vai ter basicamente três áreas. Ele vai ter a primeira área que é o que a gente chama, que a gente vai entender e estudar clientes. Então, o produto ele vai ser uma soma entre entender de clientes, vou falar mais deles daqui a pouco, entender do negócio e entender de tecnologia. Então, a soma dessas três coisas vão fazer um produto. Então, é muito justo, né? É muito justo você imaginar que um produto ele vai ser um aplicativo. Né? Um aplicativo de celular ele vai ser um negócio, ele envolve tecnologia e ele vai ter clientes. Né? Muitas vezes a gente é cliente, né? E por aí vai. Então, um aplicativo de banco, aplicativo de mensagem, e por aí vai. Né? Do YouTube aqui, com certeza é um produto, né? E vários outros. Mas não é só aplicativo. Né? Um software no computador que a gente usa e executa, ele também é um produto digital. Né? Um produto digital. Um site que a gente acessa, ele também é um produto. Ele tem essas três coisas. E isso, como hoje em dia tudo está virando tecnologia, é bem comum a gente ver tudo começando a precisar ter times de desenvolvimento, né? Pessoas engenheiras e gerentes de produto, né? Product managers trabalhando em times independente da área. Tá? Então eu gosto de ter essa visão bem ampla, né, do que é produto, entendendo essa relação entre clientes, negócio e tecnologia. Se você está hoje trabalhando em um negócio que não tem alguma dessas coisas, né, ele talvez não seja um produto digital, né, como a gente trabalha aqui. Por exemplo, eu estou trabalhando querendo fazendo um café, ou então eu estou fazendo uma padaria, um restaurante. Você vai ter clientes e negócio, mas você não vai ter tão forte a questão da tecnologia. Então esse é o que a gente chama de produtos tradicionais. Tá? Então essa é a diferença. Um produto tradicional ele não vai ser tanto apego à tecnologia. Não significa que você não consegue usar. Você pode usar muito do que a gente aprende em Product Management para gerenciar e trabalhar em negócios tradicionais. Né? Porque essa área de negócio ela acaba envolvendo muita coisa. E aí você vai entender de finanças, né, a parte comercial, elas acabam se tornando muito relevantes. Então é importante a gente ter essa distinção para saber onde a gente quer trabalhar, com que tipo de negócio a gente quer trabalhar e como que é a dinâmica que a gente vai ter no dia a dia, beleza? E agora vamos dar continuidade, então, tendo isso bem consistente na nossa cabeça, agora sim
eu vou explicar para você de uma forma nova, tá? Que foi uma forma legal que eu achei interessante de explicar. O que a gente tem que ser dono, né? O que o Product Manager tem que fazer, né? Do que é responsável. O que a gente é responsável nesse dia a dia. O que a gente é responsável de fazer no trabalho, dentro de um time, né? Quando a gente vai... Se você está num time que você não faz o que eu vou falar agora, talvez você esteja numa empresa em que a cultura de produto não está madura o suficiente desenvolvida e você talvez tenha que ser um agente dessa mudança. Você vai ter que ajudar a essa cultura evoluir. E com certeza, assistindo esse vídeo, né, você vai ter mais argumentos para conseguir fazer essa mudança. Né? Então, a primeira parte que você vai ser responsável trabalhando como Product Manager é você ter acesso direto aos usuários e clientes. Você é responsável por ter essa parte de usuários e clientes. Lembra que eu falei lá em cima? Clientes? Então, a gente é responsável por isso. A gente precisa ter o acesso direto aos clientes e usuários. E quando eu falo acesso direto, é você entrar em contato de fato. Um PM, né, que nunca falou com um cliente não é um Product Manager bom. Com certeza vai estar fazendo coisas erradas, não vai estar fazendo coisas muito baseadas em um viés, né, vai estar achando que as coisas são de um jeito, vai estar achando muito com base no que ele ou ela acha e não com base no que o cliente sim precisa. É fundamental a gente conversar com clientes para a gente ter essa questão de valor e usabilidade. Então a gente vai entender o valor por meio disso. Né? Quando eu tive a minha startup, muitos anos atrás, eu montei um negócio digital baseado em planos de estudo para estudar para o Enem e ajudar pessoas a entrar no vestibular. Eu já tinha, sei lá, 25 anos, 27 anos nessa época, e falava com adolescentes de 17, 18, 19 anos que estavam prestando vestibular e estudando. Então eu tinha que entender pessoas 10 anos mais novas do que eu, como que elas faziam para estudar e os desafios que elas tinham. Não é os desafios que eu tive, porque as gerações mudam. A forma como a gente estuda muda, o jeito das coisas acontecerem muda. Hoje, naquela época já tinha uma diferença entre a questão das redes sociais, da internet, do YouTube, já tinha uma diferença grande ali. E eu vejo que você só consegue entender isso conversando. Então imagine se a gente falar com pessoas, públicos mais velhos, né, de pessoas de mais idade, ou então pessoas de outros grupos culturais. Então a gente tem que ter entender do cliente para ter acesso e você virar um defensor. Inclusive, eu acho que daí que vem a palavra, né? Vem, né? Eu digo que eu acho, mas vem. O Product Owner. Né? O Product Owner, ele é dono, esse owner é porque é dono da visão de produto. É dono da visão do cliente em relação ao produto. Product Owner. É por isso, né? Então, a gente segue aqui com essa visão, né? Conhecendo e falando com os usuários, eles vão fornecer inspiração para os problemas. Eles vão só de você falar, se você não sabe o que você tem que fazer, vai e converse com o teu usuário, o usuário do teu produto por alguns minutos. Converse com alguns deles, você vai ficar impressionada com a quantidade de problemas que vão surgir de pequenas perguntas. Eu lembro uma vez que eu estava participando de um workshop sobre marketing, estratégia de marketing, e a pessoa que estava dando aula, né, eu lembro que ele pegou e falou assim, beleza galera, agora que a gente vai fazer uma atividade, eu quero que vocês façam o seguinte, vou dar 20 minutos para vocês ligarem para pessoas que sejam do público que vocês estão imaginando aqui para a atividade e liguem para elas e perguntem e conversem com elas. Eu lembro que a turma, na hora, parou e ficou tipo assim, tipo aquele meme, né? E porque as pessoas elas estão tão acostumadas na faculdade a fazer tudo da cabeça e nunca ir lá e falar de fato, que quando você fala assim, não, vamos lá, vamos fazer essa atividade indo e falando com pessoas. E foi muito... Primeiro, ninguém vai responder, ninguém vai querer falar e tal. Meu, é impressionante como as pessoas realmente ajudam se você pedir da maneira correta, né? Olha, eu estou fazendo um exercício, estou fazendo uma atividade, ou então estou fazendo um trabalho e queria que você me ajudasse. Se você pede, as pessoas elas vão ser solícitas, muitas vezes. E isso acaba te trazendo muita visão, né? Essa inspiração de quais são os problemas. Né? E isso já vai começar a dar ideias do que você vai precisar realmente trabalhar para solucionar. O que é mais... Porque não é só trazer os problemas, mas os usuários também trazem importância dos problemas. O que é mais importante, o que é menos importante, ou seja, poderia ser feito
depois, por exemplo, né? Ainda sobre clientes, o time de engenharia pode sim ter, e eu acho que até deve, né? Devem entrar em contato com os clientes. Eu coloquei esse bullet porque muitas vezes a galera pergunta: ah, Diogo, eu já tive muitos alunos. Nossa, no meu curso, uma das principais perguntas que eu tinha lá no começo, até diminuiu um pouco essa pergunta, talvez porque eu tenha falado tanto, é: quem é responsável pelo discovery? É o product manager ou são os designers? É o product manager ou os engenheiros também podem fazer o discovery? E eu sempre falava assim: com certeza também os engenheiros e designers podem ter interação e devem ter interação com os clientes. Tá? Isso, óbvio que às vezes vai ser, por exemplo, designers vão ter uma interação muito mais constante. Né? E nota, né, um parênteses aqui, não é todo time de produto que tem designers. Tá? Alguns times de produto nem designers têm. Muitas vão ter só PM, né, Product Manager, às vezes tem Scrum Master, às vezes tem já engenharia direto e por aí vai. Então, os engenheiros entrarem em contato com o cliente ajuda demais a eles terem insights, entenderem os problemas que os clientes têm. Principalmente se a gente está falando, por exemplo, de produtos mais técnicos. Eu vou trabalhar com uma plataforma, eu vou trabalhar com sistemas que ficam rodando, que não tem uma interface, uma interação com o usuário. Eles rodam apenas no back-end, né, que a gente chama. Então, a engenharia vai ter que ter uma presença maior nesse tipo de situação. Né? Os times que eu gerencio nos últimos anos no Nubank, né, eu trabalho no Nubank e gerencio 5 outros Product Managers lá, né, gerencio 5 times e o total dá mais ou menos umas 50 pessoas. Né, somando os engenheiros e produto e tal, dá 50 pessoas que eu lidero. E esses 5 engenheiros, tem 5 PMs e mais ou menos os 45 desenvolvedores. E é muito interessante, assim, eu sempre falo, porque a gente acaba trabalhando com soluções bem técnicas, tá, no nosso dia a dia. E o que eu sempre comento, falo assim, olha, a gente faz até tem um nome desse tipo de reunião, que a gente vai interagir com clientes, né, em que o time da engenharia interage, que a gente chama de whiteboarding. Então é uma palavra que é legal vocês conhecerem, né. Porque o whiteboarding, ele vai ter é o nome de uma reunião que muitas vezes, justamente é porque o boarding é de quadro e o white é branco. Seria um quadro branco. Você junta cliente com o time de desenvolvimento e tal e começa a trabalhar, às vezes, em cima, já para entender, aprofundar problemas, já começar a entender melhor qual é o problema, às vezes até dar uma rabiscada em possíveis soluções. Então é uma sessão ali de ideação bem interessante. E aqui é um pouco mais drástico, mas não permita que ninguém, né, vendas, marketing, interfira nesse processo. E o que eu quero dizer aqui, tá? Eu vou te explicar, né? Porque é para que essa interferência, ela não seja, digamos assim, você entende do cliente por meio do time de marketing ou do time de vendas. É a área comercial que fala com o cliente e você fala com a área comercial. Como se fosse uma pessoa no meio, sabe? Porque quando vai passar a informação, nunca vem da mesma forma. Sabe aquela brincadeira quando a gente fazia, que você ia contar uma conversa e falava uma coisa para uma pessoa, daí passava para outra, para outra, para outra dentro da sala de aula, e aí chegava a história totalmente diferente lá na outra ponta? É isso que você tem que cuidar. Beleza? Vamos pular então para a próxima aqui para a gente concluir. Tem mais alguns pontos aqui, tá? Espero que vocês estejam gostando, curtam, comentem as dúvidas. O segundo pilar aqui, a segunda dimensão que eu quero trazer para vocês e falar é a questão de dados, tá? Eu lembro quando eu respondi no LinkedIn a menina, eu lembro que eu falei bastante, falei assim, olha, você vai ter que entender de usuários e você vai ter que entender de dados. E os dados do produto, eles são dados tanto primários, que a gente chama, né? Por exemplo, vou ter essas informações que eu coleto com o cliente, ele vai ter também dados de usabilidade, né? Principalmente produtos que já tem. Porque muita gente vai trabalhar com produto na sua primeira experiência em uma empresa que já tem software, já tem produtos, já tem um site. Então você já existe aquilo rodando e já tem alguns dados que a gente já pode consultar. Né? E a gente, como PM, a gente tem que acessar esses dados. Né? A gente acessa esses dados para a gente começar a entender melhor, não só da boca do cliente, mas entender de dados de usabilidade, o que o cliente usa, o que ele faz, quanto ele faz, como que ele é segmentado. Então, quantas vezes a pessoa acessa o canal, usa o produto, assiste, vê, né, por exemplo. Então, esse tipo de dados são relevantes, tá? Então, você vai ter essas interações com usuários,
vai ter essas análises de comportamento e mudança, né, de como a pessoa usava. Então, né, voltando lá ao exemplo do plano de estudos para o Enem, a gente conseguia ver quantas pessoas acessavam e quantas pessoas continuavam acessando após um tempo. Às vezes ela acessava, fazia algumas aulas e desistia. Parava de fazer as aulas. E aí você ficava pensando, ué, por que ela parou? Então aí conversar com o usuário ajuda, mas entender quanto que é de fato esse percentual. Tá? Isso a gente chama de dados quantitativos. Tá? Você já começa a ter dados mais quantitativos e quando você conversa e troca uma ideia com a pessoa, você vai ter um dado mais qualitativo geralmente. Tá? É importante proteger a privacidade aqui do cliente, inclusive quando vai falar com o cliente, falar sobre isso, né, que você vai manter privacidade. Os dados, trabalhar com criptografia, quando vai trabalhar em grandes empresas, elas já vão ter. Os sistemas já estão feitos, já começando a ficar mais fácil de você toda essa privacidade, manter os dados sigilosos aqui, não necessariamente criptografia, mas o sigilo dos dados, né, para você ter uma segurança do que está sendo mexido ali, tá? E fatalmente que a frase que eu bullet aqui para você não esquecer é: se você não tem dados, você está só brincando. Você está trabalhando no escuro. Você não sabe exatamente o que está fazendo. Você está no achismo, né, praticamente. Eu tinha um professor meu na faculdade de administração que ele falava, né, um administrador que não trabalha com números só está brincando. Então, é por aí. Então, a gente tem que ter informações até para a gente saber se a gente bateu meta, não bateu, se a gente conseguiu atingir o que a gente estava desenvolvendo. Próximo ponto aqui, stakeholders. Bah, com certeza você já deve ter visto. Stakeholder management, gestão de stakeholders. Bah, mas o que é isso, né? E isso realmente é algo que, se dentro do guarda-chuva, eu cobro muito dos PMs que trabalham comigo, que eu gerenciono. Você é responsável, eu sempre falo, você tem que cuidar e gerenciar os stakeholders. Se tem alguém que é responsável, o time de engenharia, designers, todo mundo vai interagir com os stakeholders. Mas quem é responsável, sim, gerente de produto, product manager, é responsável pelos stakeholders do negócio. E quem são esses stakeholders do negócio? Vão ser os outros times. Então vai ter, se o meu time interage com o comercial, com vendas, com o time de marketing, eu tenho que sempre monitorar time jurídico, outros times de desenvolvimento da própria empresa, time de compras. Você monitorar até às vezes uma tabela, uma relação do nome de cada uma das pessoas, quem são os principais pontos de contato, qual que é o e-mail, qual que é o Slack, como que eu mando mensagem, qual que é a frequência que eu tenho que fazer, quais são as reuniões que a gente vai ter. Então a gente faz às vezes um acordo. Eu recomendo sempre vocês trabalharem em montar um acordo com o time que é teu cliente. Quantas vezes... Olha, vamos montar um acordo, uma vez por mês eu vou te mandar um status de como a gente trabalha, uma vez por mês. E por aí você faz um combinado, né? O combinado não sai caro. Fica a dica, tá? E essa relação combinada, executada, ela vai aumentar e vai construir confiança. E essa confiança com os stakeholders ajuda você a entender melhor o negócio, né? Lembra que a gente falou? Clientes e negócio. Agora você vai entender melhor do negócio, porque vai ter realmente especialistas aqui, né? Às vezes uma análise de mercado vai vir muito melhor de um time de marketing da empresa. Às vezes a liderança, o CEO, os diretores, eles vão trazer uma visão do mercado que vai te ajudar a entender melhor o que você vai desenhar na tua estratégia do produto. Então é muito bom essa colaboração entre o time. Quem quer trabalhar com Product Management tem que gostar de colaboração, tá? Trabalhar em equipe, com outras pessoas. Então, se você gosta disso, comente aqui, ó, eu gosto de trabalhar com outras pessoas, eu gosto de tecnologia e é isso que eu quero trabalhar, para eu saber se é isso, se vocês têm esse perfil, né? Você tem esse perfil. Beleza? Indo aqui para o penúltimo tópico, né, a gente vai trabalhar muito também com a engenharia, né? Falei bastante aqui ao longo dos outros tópicos sobre a engenharia. E, assim, quando a gente fala do time de engenharia, vai ter também a engenharia de dados, né? Então você vai ter, cada empresa às vezes chama de um jeito, né? Data engineers, engenheiros de dados, ou analytics engineer. No Nubank a gente chama de analytics engineer. São pessoas que trabalham com a engenharia, com o código mesmo, com o desenvolvimento. Eles são o nosso time, né? O nosso time é formado muitas vezes por essas pessoas. E temos que ter uma interação diária, é um time. Por isso que existe o time, o squad do Scrum. O squad é esse time que é independente. Ele é um time
autossuficiente, ele consegue montar, se o nosso time é responsável por cuidar da ferramenta de busca em um site, a gente consegue fazer isso de uma maneira boa, completa, etc. Se o nosso time cuida da transação Pix, o time consegue fazer, configurar de A a Z aquela interação, aquela funcionalidade. Se ela é uma funcionalidade muito grande, que o seu time não consegue dar conta, às vezes você vai ter que dividir em mais times, beleza, aí você divide o produto também. Existe uma estratégia de divisão de como você divide o produto, né, para que você consiga entregar e ter essa questão funcional. Os engenheiros, eles também são responsáveis sobre a parte técnica, obviamente, sobre o que é possível e qual é a estimativa de tempo também, quanto tempo demora para desenvolver. É o time de engenharia que vai ajudar. Quando a gente vai montar a priorização, quem avalia esforço é o time de engenharia. Quem avalia impacto para cliente e tamanho de usuários impactados é produto. Então, uma coisa que é legal evitar é terceirização. Por exemplo, quando a gente terceiriza um time de engenharia, geralmente você vai ter um resultado bem pior. Tá? Então, tem que cuidar. São itens que vão prejudicar muito a colaboração. Quando a gente vai terceirizar uma função, um projeto aqui, uma dor de cabeça. Então, se você estiver enfrentando esse tipo de desafio, preste muito mais atenção, seja muito mais... Aí vai te exigir uma habilidade de produto muito mais para um lado de disciplina, organização, do que a parte de você ter uma criatividade, por exemplo. Tá? Então fica esse ponto de atenção. O último ponto aqui, para a gente finalizar, é a inovação. Né? Nós, Product Managers, vamos acabar sendo responsáveis por inovar. Por quê? Porque a gente acaba gerenciando esse time. Então, todas essas pessoas, engenheiras, designers, dados, às vezes vai ter outras pessoas dentro do time também, a gente acaba sendo, somando todas essas informações que nós somos responsáveis, que é esse conhecimento dos usuários, dados do negócio, dados do cliente, conexão com os stakeholders e essa coordenação do time de engenharia, soma tudo isso, a gente vai conseguir fomentar inovação. A inovação, ela é o produto dessas interações. A inovação, ela não é algo em si. Né? Você acha que em 10 anos, né, eu já trabalhei muito com inovação. Antes de entrar em produto, eu trabalhava com inovação, tá, galera? Então, eu trabalhava com design thinking, eu trabalhava com outras metodologias, eu dava workshops, eu dei consultoria para empresas. E o maior desafio das empresas em inovar é colocar as pessoas para trabalhar. Porque antigamente as pessoas tinham uma visão, e quando eu falo antigamente, talvez você na empresa que você está, talvez tenha essa visão. Me diga se às vezes as pessoas têm essa visão. Que inovação é como se fosse um tipo de trabalho diferente do que a gente faz no dia a dia. Já ouvi isso, já vi isso acontecer na frente dos meus olhos, assim. É como se a gente trabalhasse a semana inteira, o mês inteiro, o semestre inteiro, e aí uma semana do semestre a gente vai parar para trabalhar em inovação. Ou então você tem uma empresa que tem 100 times lá, 200 pessoas, 300 pessoas, e tem um time de inovação de 10 pessoas. E as outras 180 pessoas não são inovação. Só aquelas 10 pessoas que são inovação. Isso não existe, tá? Não existe. Isso não funciona, tá? Esse formato, ele é comprovado que ele não deu certo, tá? Ele é muito frustrante, ele gasta muito dinheiro, ele gasta muito tempo, ele não consegue entregar, porque ele não tem conexão com usuários, dados, relação com stakeholders e time para desenvolver. A inovação, ela tem que ser algo mais cultural, né? Então você tem que ter algo, os times terem uma mentalidade de inovação. E todos os times terem inovação. Ao invés de você enxergar que um time vai ter inovação. Ou então uma semana do ano a gente vai pensar em inovação. A gente tem que ter isso no dia a dia. Isso aqui é um desafio para todos. Se quiserem, contem comigo, eu ajudo nisso. Né? Eu tenho aqui a minha formação de Product Manager para quem quer aprender na PRD Academy. Eu que dou aula e eu a reviso e dou suporte a todos os alunos e alunas. Suporte individual. Pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, eu respondo. Quando manda as atividades, eu reviso e mando em vídeo a revisão das atividades práticas. Tudo com atividade prática, porque é assim que a gente aprende, tá? E é isso que eu considero principal para vocês. Defender todas essas estruturas que eu acabei de falar, esses pilares, e isso somado vai virar a inovação do negócio.
Beleza? Espero que gostem. Vejam o próximo vídeo que eu tenho aqui recomendado, que vai explorar um pouco mais sobre o universo de Product Management para você ser fora da curva. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.